Direita e esquerda, vou ver. O primeiro turno deixou bem claro para a sociedade, para as pessoas que estudam, que acompanham política, uma divisão extremamente marcante de direita e de esquerda. Seria ótimo, seria muito interessante para o país que tivesse duas correntes. A maior democracia e a maior economia do mundo, os Estados Unidos, tem dois partidos que têm ideologias diferentes. Os democratas são de esquerda e os republicanos são de direita. Quem são os republicanos? Os fazendeiros, os texanos, os donos do petróleo, representam a esquerda americana. E a direita, os democratas, Clinton, Barack Obama, que são mais ligados à questão social, mais ligados à questão do desenvolvimento humano, enfim, mas não deixam de ser democratas, não deixam de ser liberais, os dois, tanto um como o outro. O problema é que no Brasil a esquerda e a direita nunca existiu. Direita e esquerda no Brasil sempre foi mão de direção. O Brasil foi dominado pela direita há séculos, vamos dizer assim, desde que quando foi descoberto. Colonialismo, escravatura, Estado Novo, ditador, tudo isso é direita, características de um país elitista, protetor das classes mais ricas, não tendo muita atenção com a classe trabalhadora. E a esquerda foi uma esquerda montada, inclusive pelo próprio Estados Unidos, pelo menos na América Latina, com receio do Fidel Castro. Nasceu isso na Guerra Fria, ou seja, toda a América Latina se transformou em esquerda e o grande perigo era que todinha a América Latina se transformasse num ponto de contraste, né, de preocupação para o território americano. Daí o processo de revolução, patrocinado pelos Estados Unidos, em que toda a América Latina se transformou em ditadores. O Brasil, a Argentina, o Chile, todos os países mais representativos da América Latina se transformaram em militares, governos autoritários, de direita. A esquerda foi exatamente o movimento que, inclusive no Brasil, foi criado pela própria direita. A classe produtora da época criou a esquerda. O Lula é uma criação, como o Bolsonaro é uma criação. Eles não têm nenhuma relação com a ideologia de direita e de esquerda. Então, são movimentos oportunistas, ou seja, que conseguem dividir a nação. E o Brasil está dividido. E isso é muito ruim, porque esse nível de divisão não é um nível de divisão de um nível cultural, político amadurecido. É uma coisa raivosa, uma coisa que um tem ódio do outro. Isso não é política. Isso não se faz política com o fígado, se faz política com cabeça, com emoção, mas não com paixão. Então, o que me chamou muito a atenção foi esse aspecto. Porque o próprio governo Lula, que foi um governo de esquerda, que olhou a questão social, os mais pobres, a questão da universidade, tudo isso, mas isso é muito pouco em função do que a direita deixou para o Brasil. E hoje nós temos um retrato muito claro da situação do Brasil. Nós não temos classe média no Brasil. A eleição mostrou uma divisão terrível, não só de direita e de esquerda, como de pobres e muito ricos. E isto é terrível. Portanto, Bolsonaro, com suas ideias liberais, que ele não tem nada absolutamente liberal, porque liberal, o estereótipo de um liberal chega ao autoritarismo, como foram os militares eram liberais, como liberais ditadores, autoritários. Não existe isso. É a mesma coisa à esquerda, né? Uma esquerda raivosa, violenta, tentando recuperar o perdido, o tempo perdido politicamente, as conquistas sociais atrasadas. Enfim,
eu acho que a partir de agora nós poderíamos ter exatamente duas correntes, uma de esquerda e uma de direita. O problema é que Bolsonaro não representa a direita e muito menos Lula. Talvez represente um pouco mais, porque ele fez toda a sua vida política baseada na esquerda. Mas não deixam sucessores. Quem é o sucessor de Bolsonaro numa ideia de direita? Quem é o sucessor de Lula numa ideia de esquerda? Precisaria existir sucessores. E eles não deixam sucessores, porque eles carregam uma carga autoritária. Portanto, a situação do Brasil é uma situação ainda muito difícil, politicamente, estamos engatinhando, e economicamente terrível. Se Bolsonaro ganhar as eleições, vai encontrar uma herança maldita, e se Lula, que ele mesmo criou para ele, e se Lula ganhar a eleição, vai ser a mesma coisa. Aí sim ele vai receber uma herança maldita, porque a herança maldita que ele recebeu do PSDB foi o que fez transformá-lo num inesquecível na política brasileira. No tempo de Lula, o Brasil era melhor. Tudo ilusão. O que nós precisamos é que a sociedade leia mais, se informe mais, se estruture mais para poder ter sua opinião a respeito da política. Como, por exemplo, a gente vê alguns WhatsApps que a bandeira do Brasil jamais será vermelha. O Lula governou o Brasil 8 anos, Dilma governou 4 anos, 6 anos, 14 anos de PT. Aonde que a bandeira foi mudada? O governo Lula foi um dos governos mais de direita que o Brasil teve. Bancos nunca ganharam tanto dinheiro como no governo Lula. Então, tudo isso, na verdade, a sociedade está sendo massa de manobra. Por quê? Porque ela não quer saber da situação do país. Então, direita e esquerda, vou ver, estamos no mesmo lugar.